Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio, Hebron, muito boa noite, com muita alegria. Interrompemos a nossa transmissão, né? E daqui uma horinha nós estamos de volta aí com o louvor. Por enquanto, eu vou ficar com vocês até umas 7h10 aí no máximo. Depois a gente volta com o louvor. Hoje eu tenho novidade para vocês, né? A gente vai colocar aí mais tarde um louvorzão aí para vocês na rádio, né? Não pelo Facebook, né? Mas pela rádio. Então, para você que vai entrar no Facebook, depois entra aí por volta de umas 9 horas, de 8h30, 9 horas, daí para frente, a gente vai colocar uns louvorzão, o pessoal louvando aqui conosco, tá? Então, fica ligadinho aí, tem muita novidade aí na Rádio Hebron. A rádio vai começar a ter mais atividade. Nós vamos fazer os domingos, nós fizemos um piloto já esse final de semana que passou, né? Nós entramos um pouco mais cedo, 15 minutos antes com o louvor, e devemos fazer isso esse final de semana também no louvor. Então, domingo de Santa Ceia, nós vamos entrar um pouco antes, vamos adorar, né? Vamos criar um ambiente de adoração, então será grande bênção no domingo. Eu espero todos vocês aí um pouquinho antes, então já pela rádio, e às 10 horas em ponto nós entramos também pelo Facebook. Amém, pessoal? Glória a Deus, estou muito feliz, dá para compartilhar aí pela rádio, grande bênção. Eu queria pedir desculpa ao pessoal da rádio, porque na quarta-feira nós tivemos um problema geral aí, né? Via WhatsApp, enfim, não estava indo áudio, a maioria das coisas com grande dificuldade, e nós não conseguimos fazer a transmissão. Eu entrei até, dei boa noite a todos, falei aí, acho que uns 10 minutinhos no máximo, aí já caiu a transmissão. Não tinha como ir, estava muito complicado para mim, estava informando que estava ok, porém o pessoal, ninguém estava recebendo. Então, o que eu fiz? Nós interrompemos na quarta-feira, não teve jeito, né? E todo mundo sabe que foi um problema geral. Então, voltamos aí hoje, nós vamos retomar onde nós paramos. Então, eu ia ministrar na quarta-feira Levíticos a partir do capítulo 14, nós voltamos hoje, então, Levíticos 14, aí vamos embora. Amém? Vale lembrar que a partir da semana que vem nós não temos, né? Entramos de férias aí, voltamos em agosto, em nome de Jesus. Então, a gente vai estudar hoje Levítico, como não é lei, não é história, então ninguém vai perder nada, pelo contrário. Nós vamos voltar, continuar de onde nós paramos. Então, eu faço a gente recapitula o último programa, sem problema nenhum, super tranquilo. E também quem puder vai aproveitar, e quem perdeu algum programa vai dar para colocar em dia. Então, grande bênção aí, voltamos em agosto com gasto total. Nós vamos estar viajando também por conta das visitas, né? Então, para que todos saibam aí, alguns dias da luz da palavra, nós vamos estar a pleno vapor aí com outras atividades, né? Eu fico uma semana só de férias, né? Com os meus filhos, depois a gente volta aí a pleno vapor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pessoal do Facebook, muito boa noite com muita alegria. Bispa, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver aqui, Flávio Gomes, boa noite com muita alegria. Patrícia, boa noite com muita alegria. Boa noite. Boa noite a todos aí. A Jaque também, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bom, por enquanto é só aí, não esqueça. Kátia Guiar, boa noite com muita alegria. A todos, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar também pelo Facebook. Dá para compartilhar. Nós temos tem uma novidade para vocês aí. Nós estamos com o aplicativo, né, de TV chamado Humano. Você baixa aí no teu celular, né, teu smartphone, aí você baixa esse não tem problema, iPhone, o sistema Android, qualquer um deles dá para você baixar. Eu já baixei inclusive no teu celular. Muito bacana. Nós temos um piloto aí ontem, né, no Prefiro Crer, e nós vamos começar a fazer a transmissão também simultânea pela TV. Então, logo, logo, quem sabe, né, migramos tudo para a TV. Então, grande bênção, dá para você participar também, escrever, enfim. É mais uma novidade, e nós, como igreja 100% virtual, né, mais do que virtual, nós vamos bastante novidade aí. A TV é algo que deixa a gente muito feliz. É uma TV que foi o presidente que criou, né, então nós pegamos o gancho aí. Então, algumas emissoras também têm esse mesmo sistema. E a Hebron, inovando também, mais novidade para vocês. Nós temos investido bastante nisso, né, em tecnologia, afinal, nós estamos aí na casa de vocês através da internet. Então, temos investido bastante nisso. Quando a gente começou, a gente tinha 10 GB aí, a transmissão caía, o pessoal falava, que está rodando, até a gente entender que precisava de upload, não download. Nós investimos nisso, hoje nós temos um upload aí de mais de 10, né? Então, para você que está acostumado só a rodar o teu videozinho aí na tua casa, precisa de 30 MB, às vezes para ter uma qualidade boa de internet, mas para transmitir, nós usamos o upload. Então, nós investimos no upload também. Então, hoje, show de bola aí. Não tem tido problema com a transmissão. Não sei quando você está num lugar que o sinal é ruim, mas fora isso, grande bênção aí. Então, muito feliz aí. Ontem tivemos o Prefiro Crer, né? Nós tivemos aí testemunho da Jaque, né? Nossa irmã esteve aí conosco, te contando um pouquinho do que ela viveu aí. Grande bênção. Então, se você não viu, corre lá, tá no YouTube.
tá no Facebook, para você ver o testemunho dela. É extraordinário o que ela viveu em tão pouco tempo, né? Ela falou ontem, né? Efetivamente participando dos propósitos, ela está aí, acho que no segundo mês, né? Participando dos propósitos, mas já vinha, né? Meio lá, meio cá, e começou a se interagir um pouco mais e foi conhecendo um pouco mais de Hebron. O testemunho de todo mundo. Ela contou que ela conheceu a bispa no monte, né? Vocês viram aí ontem, deixa eu ver o que mais tem. A Jaque está aí com a gente, ó. Vamos falar aí do testemunho dela. Amo meu bispo, ó, hashtag, ó. Eu também amo todos vocês aí. Aliás, vou ficar com a saudade que vocês não têm tamanho, né? Que não tem tamanho, porque realmente estar no altar não tem o melhor lugar para a gente estar. E é uma forma de eu interagir com todos vocês. Às vezes a gente conversa um pouco pelo WhatsApp, mas é muita gente, às vezes o pessoal acha que está incomodando, não incomoda em momento algum, é só me chamar, a gente vai respondendo aí à medida do possível, é claro, né? Então, a gente que é uma igreja totalmente virtual, precisamos disso aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Jaguaraci Freitas, boa noite com muita alegria, seja muito bem-vindo. Mauricião, boa noite com muita alegria, já deve estar em São Paulo, em Mogi, né? Ele estava em Salesópolis. Glória a Deus, um abraço grande aí para Mogi, um abraço grande para o seu Renato, família aí, Galinari, né? Um abraço a todos vocês aí. Legal, pessoal, recados dados aí, acho que são todos. Amanhã nós temos algumas pessoas que participaram do curso, né? Então, amanhã tem continuação de quem participou do curso. E no domingo, Santa Ceia. Então, não se esqueça, já compra o pãozinho de forma, né? Se possível, fazer a ceia, né? Ou outro pão, mas de preferência pão de forma, né? Corta os quadradinhos para toda a família. E também o suco de uva, né? Representando o sangue de Cristo aí. Então, não deixa de participar. Ah, mas a pessoa não é batizada. Não tem nada disso. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E participar da Santa Ceia, você pode ver que o Senhor, quando chegava na casa de todo mundo, ele fazia um banquete. Ele perguntava, e você? Foi batizado? E você? Não sei o quê. Ele não perguntava nada disso. Ele distribuía lá. E às vezes a gente falava assim, ah, mas e a criança? O reino de Deus é deles, né? É das crianças. Então, tem mais do que nunca dá para a criança aí também. Amém? Legal, pessoal? Recados dados, vamos orar em nome de Jesus. Já abra a sua Bíblia aí em Levítico capítulo 14, para a gente dar sequência aí em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou, por esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nessa noite, Senhor, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, nessa noite do nosso corpo todo cansaço, toda sonolência, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos ministrar, Senhor, a mim, a todos aqueles que vão ouvir essa palavra hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que for ministrado, tudo que for falado, Pai, a honra, a glória e o louvor seja dado somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá? Capítulo 14. Bom, a gente falou no último programa, a gente falou sobre a lei acerca da lepra, né? Fomos falando aí que tinha lepra, alguns tipos de lepra, queimadura, como eles eram tratados, ficava em quarentena, ou ficava 7 dias, ia lá o profeta, o sacerdote olhava, via a situação, ou prolongava, deixava mais alguns dias, ou se ele visse também, fosse visível que aquilo era realmente uma lepra e era contagioso, então ele já falava para a pessoa entrar em quarentena lá. Então, tudo isso nós vimos na segunda-feira, amém? E hoje nós vamos continuar aí agora a lei acerca do leproso depois de sarado, amém? Então, vamos ler aí no capítulo 14, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Será levado ao sacerdote, esse sairá fora do arraial e o examinará. Bom, aqui a gente já viu um detalhe, né? O sacerdote, como precisa examinar, não tem certeza se ainda, o que vai acontecer? Vai sair fora do arraial para ele poder ver como é que está o camarada lá. Amém? Se a praga, né, a lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, um pau de cedro e estofo de carmesim e sopo. Mas dará também ao sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as correntes. Aqui a gente vê que ele pede para que seja dado 2 aves. Eu estava buscando até essa informação também, o porquê das 2 aves e o que se imagina, né, que para cumprir esse rito,
uma seria imolada e a outra seria solta após ser colocado numa mistura de água e sangue. Então, ia matar, sacrificar, e a outra, após lavar na água e no sangue, ia ser solta. Uma delas ia ser solta e a outra ser sacrificada. Talvez significasse, né, que assim como uma das aves dava uma vida, né, um símbolo em lugar do leproso, ou seja, uma era entregue ao holocausto por conta daquele leproso, né, e a outra simbolizava a liberdade recém-adquirida do homem e de retorno ao seu lugar entre o povo, né, entre a casa de adoração, a população, a sociedade, de uma forma que ele tinha sido excluído. Então, o que sugere aqui, né, o que a gente entende dos estudos, é que uma ave, então, seria a purificação daquela pessoa e a outra, né, solta, representando a liberdade, quer dizer, o rapaz voltando, né, para aquela situação diante do povo ali, voltando à comunhão com os outros irmãos, amém? Vamos ler lá. O homem não tinha ainda permissão de entrar na comunidade. Depois de se lavar completamente as suas vestes, de remover o seu cabelo, devia ficar fora mais 7 dias, tudo precaução para que não houvesse nada e que aquilo que foi detectado pelos sacerdotes realmente se condizia. Depois desse período, a lavagem e a raspagem do cabelo tinham de ser repetidas. Então, se repetia algumas vezes para ter certeza. Amém? Vamos ler o que diz o versículo 10 aí, só para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de uma efa de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite. Vamos lá entender o que é isso. Assim, o que acontece? O sacerdote poderia entregar a oferta pela culpa do pecado. Então, um camarada que era leproso entendia que ele tinha um pecado, então se pedia aí no 8º dia um cordeiro sem defeito, né? Quer dizer, tudo que era de oferta entregue ao Senhor não podia ter defeito nenhum. E aí pede para que você entregasse isso a partir do 8º dia. Quer dizer, o cara já se purificou, já se limpou, ele vai trazer agora que aquilo significava o quê? Uma oferta pela culpa que ele tinha. Amém? Então o leproso liberto recebe do sacerdote, no caso apostólico, né? Que a gente fala nos dias de hoje, o sangue da oferta pela culpa. Primeiro, sobre a ponta de sua orelha direita era colocado, passado o sangue. Significava o poder do sangue na audição, trazendo capacidade de ouvir e atender a voz de Deus. Então tinha um rito e tinha um significado importante. Segundo, sobre o polegar de sua mão direita, a consagração de seus atos. Tudo aquilo que ele for fazer está consagrado. Então tinha, olha como que era lindo o rito naquela época, significando cada situação, o ouvir, o direcionar, né, ou se posicionar a partir de agora, né, os seus atos. E sobre o polegar do seu pé direito, consagração dos seus caminhos, a fim de que nunca mais ande em perdição e volte a pecar, ou seja, tendo novamente a lepra. Então, olha que lindo. O ouvir, né, o posicionamento, a mão, que significa onde você colocar, e os pés por onde você andar ali, você está completamente purificado. O azeite, no cestário de azeite, significa o quê? Depois de aspergido diante do altar para ser consagrado ao Senhor e santificado para uso posterior depois, né, devia ser empregado de modo idêntico ao sangue. Então, nada diferente daquilo como era feito com o sangue. O azeite restante devia ser usado para a unção da cabeça do homem. O sacerdote faria, então, uma oferta pelo pecado, a oferta queimada e a oferta de manjares. Todas as 3 eram feitas, como nós já vimos aí, né, nos programas passados, para que servia e o significado de cada uma delas. A provisão especial pelos pobres é o que fala também nesse capítulo, ou seja, para aqueles que não tinham posses para obtê-los, permitisse uma redução no caso da oferta pelo pecado, na oferta queimada e na oferta de manjares. Então, você vê que o Senhor quer que cumpra-se o quê? O ritual. Né? Aí, logicamente, quem pode mais, o cara vai entregar. Se o outro não pode, é por isso que ele vai deixar de entregar. Então, existiam outras formas, como a gente viu, de uma flor de efa de farinha e tudo mais. Amém? A lei acerca da lepra numa casa. Então, aqui fala sobre uma casa leprosa. Vamos ler lá o versículo 33 a 35 aí. Vamos ver aqui o que diz. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrares na terra de Canaã, isso quando eles chegarem lá na terra de Canaã, lembrando, porque até então eles estavam em tendas, para lá, para lá. Muitas das coisas é explicado, deixado claro para eles que era a lei, e que algumas delas eles só iam usar na hora que eles colocassem seus pés na terra. Né? Por quê? Porque aí ia se construir casa, como se fosse de alvenaria, coisa e tal. E aí a lei ia prevalecer. Esse tipo de situação
e acontecer que é o caso aqui, que está deixando bem claro, quando entrares na terra de Canaã, por enquanto eles estão no deserto, ok? Que vos darei por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra, vos possessão. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece que há como que praga em minha casa. E aqui você vê que o Senhor envia a praga naquela casa, deixando bem claro aí, né? Então essa praga vai chegar na casa do camarada, ele tem que avisar o sacerdote. A casa contaminada pela lepra é semelhante ao corpo contaminado pelo pecado. Olha lá, que interessante. Consequentemente, a casa tinha de ser esvaziada antes da inspeção do sacerdote, sob as condições, a casa tinha que ser fechada por 7 dias para se observar o desenvolvimento da praga e as porções contaminadas nas paredes tinham que ser removidas. Então, da mesma forma, né, que eles faziam com os leprosos, faziam com aquela casa leprosa. O que nós entendemos nessa casa leprosa? Vamos lá, vamos meditar um pouco nessa palavra. Não, quando eu estava falando de uma pessoa está contaminada. Aqui a casa inteira está contaminada. Por quê? A lepra está contida na casa. Então, colocou coisa contaminada dentro daquela casa. O que aconteceu? O sacerdote contaminou a família inteira. Então, começa a meditar no que o Senhor está falando conosco, através dessa palavra, dessa ministração, que estudo. Mas presta atenção no que o Senhor está falando. Às vezes uma lepra entrou pelo pai, pela mãe, contamina a casa inteira. E ele está dentro da casa, né? Se, contudo, a praga continuasse a se espalhar pelas paredes, devia-se tomar medidas mais rigorosas. Toda a estrutura devia ser derrubada e o material abandonado. Durante o período da observação, qualquer pessoa que entrasse na casa tinha de ser considerada imunda. Então, o cara entrou na casa para dar uma olhadinha, para qualquer coisa, era considerado imundo. E medidas adequadas de limpeza tinham que ser adotadas. Então, o cara entrou lá, ele vai ter que tomar algumas medidas. Por quê? Porque ele se contaminou, ele é declarado imundo. E lá a gente vê, em alguns casos, que eles tinham que se lavar e ficava imundo até o final do dia, né? Não podia fazer nada, o cara era tido como imundo, mas ele ia lá se lavar, se purificar, mas era tido como imundo. Amém? Se depois da reforma da seção atingida a praga não se espalhasse, a casa podia ser considerada limpa. Na purificação da casa, deviam ser usados os mesmos elementos sacrificais e o mesmo procedimento seguido na purificação do leproso curado. Então, a oferta tinha que ser entregada da mesma forma como era no caso da pessoa leprosa e também para aquela casa. Amém? A purificação vem de que forma? Pelo sangue do pássaro, que é Cristo enviado nos céus. Pela água da nascente, que é o Espírito Santo, que é a água viva purificadora, que sai do trono de Deus, por isso que eles iam se lavar lá na água. Pelo pau de cedro, como nós vimos aqui, que é o quê? É a cruz, simboliza a cruz. E pelo estofo de carmesim, que é o quê? Que é o sangue. E pelo isopo, que é a aspersão do sangue. Amém? Então está claro aí o significado de cada situação? Se tiver dúvida, você me chama, depois eu explico de novo, ou eu mando para você essa parte do estudo que eu fiz. Legal? Que a purificação, como ele fala lá, pega o casimir, pega o isopo, pega tudo que está aqui explicado o porquê do pau de cedro, cada significado de cada um deles. Amém? Só então o homem caído, contaminado pela lepra do pecado, pode se tornar livre como um pássaro vivo, que alcança as maiores alturas e move o seu campo, lançando a semente que gera, né, para vidas para Deus. Amém? Então, esse é o capítulo 14, falando sobre aquele que era curado de lepra e sobre a lepra na casa. Amém? Então, fazia lá, se você vai ver estudos, ele fala que eles limpavam só aquela parte. Contaminou mais, quer dizer, não tem jeito, a contaminação está tão grande, derruba-se a casa e deixa lá, porque é uma casa imunda, não tem mais o que se fazer. Amém? Capítulo 15, vamos lá. Imundícias do homem e da mulher. Vamos ler aí do versículo 1 até o 5, para a gente entender um pouco mais aqui. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal, ou seja, sêmen, né, caído do homem, do seu corpo será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar e que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhar-se-á em águas e será imundo até a tarde. Então, até a tarde o cara está imundo. Então, veja lá, o cara teve uma noite lá com a mulher, naquela cama, né? Ali, obviamente caiu sêmen, coisa e tal,
né? Aquela cama, se alguém tocasse nela, tinha que se limpar, lavar suas vestes, seria imundo até a tarde. Então, olha como que era naquela época, né? Se o imundo tocasse alguma pessoa, né, sem ser lavado as mãos, a imundícia era transferida para a pessoa tocada. Olha como era visto naquela época, né? No final da enfermidade, depois de 7 dias adicionais, o homem devia se lavar, né, como também ser suas roupas a ser considerado limpo novamente. Então, o cara se lavava, lavava as roupas, tudo para ser considerado como limpo novamente. Depois desse procedimento, devia ser levar 2 aves ao sacerdote para oferecê-las como oferta pelo pecado e oferta queimada. Amém? E nós já vimos aí o significado de cada uma delas. Vamos lá ler o versículo 16 ao 21, para a gente aprofundar um pouco mais aqui. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 16 ao 21. Ok. Vamos lá. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Todas as vestes e toda a pele em que houver sêmen levarão em água e será imundo até a tarde. Tudo aquilo que caiu sêmen ou que foi tocado, de qualquer forma, deverá ser lavado e imediatamente ficará imundo até a tarde, né? Se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, o cara deitou lá com a mulher, né? Teve o ato sexual com a mulher, ele tinha que se lavar, né? E ficaria imundo até o final da tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, a mulher tinha o fluxo menstrual lá, ela ficava imunda por 7 dias e até o final da tarde. Tudo que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes e banhar-se em água, será imundo até a tarde. Então, da mesma coisa, da mesma forma, a mulher no seu ciclo menstrual. Ainda que alguém toque naquela cama, a pessoa tem que se lavar e permanecerá imundo até o final da tarde. Então, tinha todo esse rito aí para se cumprir, não só com o homem, mas também com a mulher. No caso do homem, por conta do sêmen, e na mulher, por causa do ciclo menstrual. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contará 7 dias e depois será limpa. Então tinha que esperar acabar o fluxo, né, da mulher, depois desse que acabou, 7 dias para que ela seja considerada limpa. No 8º dia deveria fazer o mesmo procedimento como os homens, ir lá, se banhar, se lavar e no final do dia permaneceria imunda ainda até o final do dia. Amém? Vamos ler lá o versículo 31 e 32, para fechar esse capítulo aqui. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ou contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele a quem se dá emissão de sêmen, e que ficar por ela imundo. Então aqui está a lei, né? Para que ninguém entre no tabernáculo de forma, né, em pecado e tudo mais. Então toda a congregação tinha que praticar esse tipo de ato, se limpando, se purificando, para que não entrassem ali contaminado. Amém? Glória a Deus, pessoal. Alguma dúvida aí, vocês mandam no WhatsApp da igreja aí, a Patrícia vai colocar para vocês novamente aí. É o 11 970 13 8161, tá bom? E aí ela responde para vocês aí. Legal? Vamos lá, capítulo 16. O dia da expiação. Vamos lá. Vamos ler aí do versículo 1 até o 4. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Tendo chegado aqueles dias, diz o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrado e terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com o cinto do linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então aqui todo um rito. O Senhor está explicando para Arão.
Lembrando que sempre você vai ver em todos os capítulos desse aqui, galera, todos os capítulos que começam, toda vez que o Senhor se dirige com alguma determinação, ele fala para Moisés e diz, para que Moisés repassasse isso para Arão. Então aqui falando, Arão já tinha perdido 2 filhos, né, por conta de contaminação, então estava aqui explicando para que não voltasse contaminação ali. Então Arão precisava fazer o quê? Entrar na presença de Deus. Como? Entrar e permanecer justificado pelo pecado e pelo sangue, revestido da túnica, né, sagrada de linho, que é as vestes de justiça. Então ele se lavava e colocava essas vestes aí, se tornando um cara limpo para entrar na presença do Senhor. Levando sobre o corpo uma calça de linho, vida sexual limpa, né? O que significa, aqui o significado de cada situação, tá? Então a calça significava o quê? Vida sexual limpa, ela se vestindo colocando as calças, mostrando que impureza não existe mais. Cingindo-se de um cinto de linho, atos justo, justiça, tendo na cabeça um turbante de linho, pensamentos sadio e limpo. Essas vestes sagradas só poderão ser vestidas depois da pessoa ter sido lavada pelas águas purificadoras. Ok, as águas do batismo, que é a que nós participamos, e ali somos completamente limpos, novas criaturas diante do Senhor. Amém? Arão deveria trazer um novilho como oferta pelo pecado dos sacerdotes e por sua família. 2 bodes, depois de serem apresentados ao Senhor, eram escolhidos por sorte, um para o Senhor e outro para como emissário. Vamos entender aí. Sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Vamos lá. Devia imolar um novilho para sua oferta. A primeira entrada do sumo sacerdote no Santíssimo Lugar era com o propósito de introduzir o incensário com brasas vivas e 2 punhados de incenso. Amém? O testemunho é um termo usado, como fala aqui, é um termo usado com referência às 2 tábuas dadas a Moisés, os mandamentos, né, no Sinai, subsequentemente colocadas lá dentro da arca. Amém? A nuvem resultante do incenso dá o intuito de que, talvez esconder aos olhos do sacerdote a manifestação de Deus sob o propiciatório para que não morresse. Lembrando que a gente podia ver, o Senhor falou para Arão que ia descer ali, né? E Moisés pediu para ver o Senhor, e o Senhor só permitiu pela venda e quando o Senhor tivesse passado, né? Sacrifício pelo povo, vamos lá. Para quem está acompanhando a sua Bíblia, eu não sei como está, mas na minha está lá. Eu estou passando os temas conforme está na minha Bíblia, tá bom? Bíblia apostólica aí. Sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode de oferta e assim fazer a expiação para os pecados do povo. E, consequentemente, imundícia no lugar santo e do tabernáculo exigia uma purificação periódica, constantemente precisava fazer isso. O bode vivo deveria ser trazido depois do que Arão, colocado as 2 mãos sobre ele, confessaria todos os pecados do povo de Israel. Considerava-se este ato simbolizando a transferência dos pecados para o bode, o qual era depois solto no deserto, presumivelmente para morrer, né? Mas soltava no pecado como se estivesse levando os pecados embora. Amém? Arão deveria entrar no tabernáculo, remover suas vestes de linho, lavar-se e vestir-se outra roupa. Homem que se tornaria imundo ao levar o bode para o deserto tinha de lavar suas roupas e banhar-se antes de retornar à comunidade. Então o sacerdote, toda vez que ele saía do tabernáculo, ele trocava as suas vestes, porque as vestes que eram usadas lá ele não podia usar fora, e ainda mais levando um animal contaminado para ser solto no deserto. Ele tinha que trocar de roupa mesmo. Lugar santo exige coisa santa. Como é que Moisés estava diante da sarça ardente? O que o Senhor falou para ele? Tira as sandálias porque o lugar é santo. Então entrar na presença do Senhor é lugar santo. Precisamos nos limpar e nos purificar. As partes restantes do novilho e do bode usado nas ofertas, no caso que não foi solto, pelos pecados, deviam ser levadas para fora do acampamento e destruídas pelo fogo. Aquele que tomasse essas providências deviam lavar suas vestes e o corpo antes de retornar. Então, todo aquele que tocasse esse animal, assim como o sacerdote, tinha que depois lavar, se limpar, lavar suas vestes, né? Até se falando que ele está se limpando de toda impureza. Festas anuais das expiações, vamos lá. O estabelecimento perpétuo do dia da expiação e sua comemoração pelo sumo sacerdote e pelo povo. O dia indicado para a comemoração, o povo deveria se abastar, né? Abster do trabalho, muito possivelmente também em jejum. A Bíblia não relata, mas muito possivelmente eles não trabalhavam, e nesse dia especial, então, muito possivelmente em jejum também. Devia ser um ritual prescrito uma vez por ano,
pelo indivíduo que ocupava o posto de sumo sacerdote, no caso aqui, Arão. Mas ainda que fosse, como era perpétuo, os demais fariam da mesma forma. Todo ritual imperfeito, sujeito à repetição, como era, tinha apenas o objetivo de tornar a pessoa ansiosa pela vida do sumo sacerdote, o mediador perfeito que cumpriria de uma só vez para todo sempre todas as exigências necessárias para efetuar a perfeita reconciliação com o Pai. Por quê? Toda vez que o sacerdote entregava uma oferta, ele estava reconciliando aquela pessoa pecadora com o Pai. Então, muitos se ficavam ansiosos, esperando aquele que era perfeito para fazer tal situação. Pensa que qualquer um queria entrar, depois do que viram, por exemplo, Nadab e Abiú morreram, não era qualquer um que queria entrar no tabernáculo. O quê? Deixa o sacerdote lá, que lá o chicote estrala. Porque a palavra fala que eles andavam com o negócio de se balançar, se não estava em pecado, ali mesmo era consumido. Então, presta atenção aí. Vamos lá, capítulo 17. Vamos lá, estou mandando, hein? Vamos lá, capítulo 17. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Capítulo curtinho, aí você consegue até o capítulo 20, amém? Que diz assim, na minha Bíblia. A leis referente à matança de animais. Vamos entender aí. Aqui, o Senhor dá instrução a Moisés, consequentemente a Arão, né? Referente a qualquer homem que imolar boi, cordeiro ou cabra, no arraial ou fora dele. Os animais a serem imolados, apropriados para o sacrifício, deviam ser trazidos ao sacerdote. Então, se o cara trouxe um animal que tinha lá, sei lá, 2 anos, não podia fazer qualquer coisa. O animal tinha que ser imolado e trazido para o sacerdote. Por quê? Quando o Senhor pediu um animal lá de 2 anos, então tudo isso tem que tomar cuidado aí com o que era imolado, matado, não só dentro do arraial, mas também fora. Aquilo que foi uma caça, enfim. Tinha que tomar cuidado com isso. Os animais seriam imolados, apropriados para o sacrifício, deviam ser trazidos aos sacerdotes e sacrificados à porta da tenda da congregação. Então, não era em qualquer lugar. Nessa ocasião, o sangue e a gordura deviam se tomar parte de uma oferta pacífica ao Senhor. Amém? Se a ordem fosse desobedecida, o homem devia ser considerado como tendo derramado sangue indevidamente, e daí seria eliminado do meio do seu povo. Então, presta atenção o que significava uma desobediência naquela época. O cara era consumido ou então era expulso diante do povo lá. Muitas situações você vê que ele era expulso, né, do meio do povo, ou então ele era consumido lá mais que imediato. O propósito dessa punição severa diz: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios a demônios. Ou seja, aquilo que eu tenho que entregar, não vou entregar demônio. Se tem um rito para ser cumprido para mim, que sou hebreu, no caso os judeus, eu tenho que entregar diretamente para o sacerdote. Os animais deviam ser mortos à porta da congregação e não sacrificados a demônios fora. Amém? Toda vez que você não cumpriu o rito, o que se entendia? Você está entregando sacrifício para outros deuses. Amém? A penalidade pela oferta imprópria de qualquer animal sacrificado lá referia-se tanto aos hebreus como aos estrangeiros que habitassem no meio deles. Então, a partir da hora que tinha um estrangeiro habitando no meio do povo, eles tinham que fazer o quê? Pegar aquela cultura. Ó, você quer ficar aqui no meio do povo, você de escravo, nós vamos ver aqui mais na frente, tem aqueles casos dos estrangeiros que vêm ou que são comprados como escravo, o rito era para todo mundo. O cara dentro da tua casa, ele vai cumprir o ritual, assim como você faz, senão então o cara vai embora. Fala, inclusive, dos peregrinos. Por quê? A gente viu aí em Êxodo que na saída sugere que alguns outros povos tinham caminhado junto com o povo hebreu. Amém? A proibição de comer sangue. Vamos lá. Nem o hebreu, nem o estrangeiro residente devia comer sangue de qualquer forma. Então, tanto o hebreu ou o estrangeiro que estivesse passando na tua casa, se você não pode comer, muito menos ele, né? A primeira razão era que o sangue é um fluido que leva a vida pelo corpo, e por isso representava a vida ou alma do animal, então não poderia ser consumido. A segunda era que, na realidade, a primeira sendo a base, né, de tudo isso, é que a expiação de pecados era feita através do sacrifício de animal, oferecendo-se a vida do animal como substituto da vida do indivíduo. Então, talvez esse seja o motivo específico. Portanto, o sangue da caça comestível que fosse morto deveria ser derramado sobre o chão e não deveria ser comido. Ainda que você matou, não é para sacrifício, não é para holocausto, não é para oferta pacífica, de manjares, de pecado, nada disso. Independente disso, era para ser jogado no chão. O sangue não poderia ser consumido. Amém? O animal que morresse de uma morte natural ou tivesse sido morto por outros animais,
retinha o seu sangue o que tinha derramado de maneira cerimonialmente imprópria. Assim, embora o animal pudesse comumente ser considerado limpo, a natureza de sua morte proibia que fosse comido. Então, como não se sabe ao certo a morte, não foi uma morte que o camarada matou para ele comer, então não poderia comer aquele animal. Amém? Tá claro, pessoal? Tá difícil. Tá claro aí, Patrícia? Tá? Vamos lá. Quanto por ignorância ou inadvertência, tal animal fosse consumido, quer dizer, o cara não viu, ignorância não viu, ou fingiu que não viu, enfim, né? Devia seguir a purificação indicada, que era o quê? Se lavando e purificando e ainda permaneceria imundo até a tarde. Então, o cara, por alguma ignorância, foi lá, comeu sem saber. Uma vez que já sabendo, ele vai se limpar, se lavar lá e permaneceria imundo até o final da tarde. O homem deve manter as suas vestes espirituais brancas e o corpo lavado de toda corrupção, coberto pelo sacrifício de Jesus Cristo, pois, ao contrário, permanecerá com os seus pecados e condenação. Ou seja, a gente tem que permanecer limpo. Eu fiz uma anotação aqui, a gente tem que permanecer limpo, purificado diante do Senhor. Amém? Vamos lá, capítulo 18, os casamentos ilícitos. Vamos lá. Agora aqui, vamos lá. Versículo 1 até o 5. Vamos ler aqui, vamos ver o que diz aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, ou seja, comparando aqui o que o povo lá no Egito fazia, não vai fazer a mesma coisa que eles faziam de lá. Já tirei vocês de lá, um povo tarará, que tudo aquilo que o povo já tinha vivido, já sabia não fazer no Egito. Em que habitasses, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, que vocês irão. Presta atenção, não se contamine com aquilo, não vão fazer o que o povo fazia onde vocês estavam, e também não vão fazer aquilo nas terras onde vocês irão passar, onde vai ter outros povos, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então você vê aqui o Senhor falando até de uma terra que o Senhor iria dar para eles, que era promessa, o Senhor está confirmando aqui para eles. Amém? Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andarem neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumpridos, homens viverá. Por eles, eu sou o Senhor. Então, se você cumprir os meus estatutos, guardar os meus estatutos, você está com a vida garantida, né? Vamos lá. O povo hebreu, escolhido por Deus para ser a nação que daria origem ao Salvador de toda a humanidade, não teria permissão de se entregar às práticas imorais e idólatras do povo ao qual eles acabaram de se apartar, né? Acabaram de ser livres, né? Estavam aqui pegando as leis, tinham acabado de ser libertos de toda a praga do Egito lá, né? Da escravidão, nem da terra do qual eles entrariam. Então, nem com um, nem com o outro. Tinham que ser limpos, purificados e guardar os estatutos, guardar aquilo que o Senhor tinha acabado de determinar, os mandatos. Nenhum homem deveria descobrir a nudez, ou seja, ter uma relação sexual com o parente de sua carne, né, consanguínea, né, no caso, com isso se proibia o incesto. Então não podia nenhum tipo de prática aqui. Esse capítulo depois você lê o detalhe, não vou ler tudo, mas eu vou falar alguns casos para vocês aqui. Não se podia também descobrir a nudez do pai ou da mãe, porque era incesto. Aí vamos lá, alguns casos. Pai com filha, filho com mãe, entre irmãos, meio-irmão, meio-irmão, também assim como enteados, enteadas, tá? Avô e neta, esposa e tio, aí neta e neto é a mesma coisa, avó e neto também não dá. Esposa de um tio, então o camarada podia também descobrir a nudez da esposa do tio dele, né? Logicamente era um pecado. Irmão de teu pai, irmão de tua mãe, também não poderia, assim como a nora, resultaria em desonra para o filho. Se o pai tivesse uma relação sexual com a nora, estava desonrando o filho, né? Com a cunhada, isso, entretanto, não prevalecia onde o irmão falecido não tivesse filhos. Antes, o homem era obrigado a se casar com a viúva do irmão. E está lá em Deuteronômio 25, nós vamos ver, a fim de que ele pudesse ter filho que prevalecesse o nome do falecido. Então, desde que a mulher era viúva, né? O irmão não concebeu nenhum filho desse irmão, aí nesse caso era permitido. Então, está muito claro, e você pode ler lá em Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 5. Ok? Dúvida, só me chamar.
Então, aqui eu citei, né? Está tudo escrito aqui o que eu citei, mas eu fui resumindo para ficar prático o nosso estudo, amém? Uniões abomináveis. Jesus, vamos lá. Isso aqui a gente sabe que tem gerado polêmica até os dias de hoje. Muitos se querem justificar aquilo que está escrito aqui. Não tem nenhuma lei que fala sobre isso ou que falou que isso aqui é obsoleto. Pelo contrário, né? Vamos lá. Não vou entrar no detalhe, né? Enfim, aí os membros da Hebron sabem, a gente vai para o que está na Escritura. Se a Escritura não diz nada diferente, é o que está prevalecendo, é isso que está escrito aqui. Durante o dia da menstruação da mulher, o homem não devia se aproximar dela, se deitar com ela. Assim também como não se deveria deitar com a mulher de seu próximo. E aí, sem brincadeiras à parte, próximo ou não próximo, não pode. Amém? Vamos ler lá, versículo 21 a 23, que diz assim. Vamos lá. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Como homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Aqui você não vai deitar como se, com um homem como se você fosse uma mulher. Aí, né, dá para você entender sem comentários, né? O cara se vestir de mulher aí, né, tem todos os trejeitos aí, passa como uma mulher, está dizendo que é abominável. Nem se deitar com uma mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Então, aqui, no caso da zoofilia, aí, o povo fala, né, não podia também, no caso, o homem ou mulher ter um relacionamento com o animal. É proibido. Na verdade, a natureza da dedicação indicada podia envolver fogo e sacrifício humano. Embora não fosse declarado, Moloque, como é dizido aqui, ou em algumas traduções Milcom, era um deus pagão, por isso que é falado aqui de Moloque. No livro de Reis, ele é chamado de abominação dos amonitas e era adorado nos lugares altos de Baal, como está lá em 2 Reis também. Você vai ver, inclusive no capítulo 16, você vê que mataram seus filhos e entregaram em oferta. Olha só para você ver, um dos reis lá, Manassés, ele entregou seus filhos em oferta ao deus Baal, que é esse Moloque aqui. Eles entregavam seus filhos lá como oferta viva. E a palavra diz, depois você pode ir lá em 2 Reis ou em Crônicas, você vai ver. Ele não entregou um filho só, não. Fala que ele entregou filhos. Entregou mais de um a esse deus Moloque aí, esse culto pagão aí que eles tinham. Amém? O homossexualismo é condenado pela palavra de Deus, assim como a relação com o animal, pois não podiam produzir descendência, por isso era proibido. Só falar mais alguma coisa, e assim anulavam o propósito para o qual a humanidade recebeu tal responsabilidade e capacidade, que era o quê? Para ir, procriar e encher a nação aí. Não foi assim que o Senhor falou para Abraão? Então, não faz sentido, isso aqui não pode procriar. O cara vai ter uma relação com o animal e vai procriar o quê? Então, portanto, isso é rebeldia, rebelião contra Deus e contra a sociedade estabelecida por Deus. Deus faz o seu povo se lembrar que deveria olhar para ele como seu Deus e que os israelitas deviam se afastar dos costumes das nações pagãs para que se apegarem a ele. É o que o Senhor vai dando instrução aqui para que o povo saísse dos cultos pagãos, olhasse para ele e parasse de adorar outros deuses, ou ainda que não começasse a adorar os deuses pagãos como eram feitos no Egito. E lá na frente nós vamos ver que muitos do povo de Israel ainda fez essas ofertas, como eu acabei de falar para vocês em Reis, lá que um dos reis entregou seus filhos aí. O povo de Deus guarda as determinações do Senhor e não segue nenhum dos hábitos abomináveis deste mundo, nem se contamina com esses vícios ou perversões, pois o Senhor é o nosso Deus e buscamos o quê? Agradá-lo. Então não dá para fazer aquilo que outros fazem por aí, né? Nós somos servos do Senhor, vamos fazer aquilo segundo aquilo que o Senhor dá de determinação. Então eu já falei aí, depois você pode ver os casamentos ilícitos, as uniões abomináveis, aí você pode ver no detalhe aí. Fiz um resumo, está muito claro, mas se tiver dúvida, aqui não tem nem muito o que explicar. Está dizendo que não pode, quando acabou, não dá para se negociar esse tipo de coisa. Né? Pecado não se negocia, né? Vamos lá, capítulo 19. A repetição de diversas leis é o que nós vamos ver aqui. Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí também. Amém? Vou dar uma olhadinha na garganta aqui. Tranquilo aí, pessoal?
Ninguém dormiu aí? Glória a Deus. Gente, vocês não têm noção do que a gente ouve nesse capítulo 18 aqui, que a gente já ouviu de groselha por aí, né? O pessoal querendo distorcer. Tem uma Bíblia que fizeram por aí, que vocês não têm noção. Mudando completamente esse capítulo aqui. Só Jesus na causa, né? Vamos lá. Capítulo 19, versículo do 1 ao 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Simples assim. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui está muito claro, né? Tanto é que Moisés ficou 40 dias lá para pegar as tábuas da lei, já fizeram bezerro de ouro, já estavam fazendo fundição e coisa e tal. Então aqui está falando, você não vai adorar outros deuses, não vai fazer nenhum animal de fundição, nenhum deus de fundição para adorar, né? O Senhor quer que entendamos que Ele é santo e vamos andar com Ele. Então, para andar com Ele, nós temos que ser santos. Devemos andar em santidade e retidão. Isto é definido por Sua palavra, não pelo que imaginamos ser aceitável ou certo. Então, mas eu acho que isso aqui é certo. Não foi chamado para achar que isso aqui é certo ou errado. Nós temos que andar dentro que Deus dá de determinação. Então, isso aqui é uma coisa que é muito questionada pelas pessoas. Mas eu acho. Não tem que achar nada, tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que está nas Escrituras. Isso aqui é certo? Posso fazer? Não, não posso, então não vou fazer. Simples assim. O manual de sobrevivência da nossa manual de vida está aqui, é a palavra de Deus. Então, quer tomar uma atitude aí, vai ver lá. Eu não posso fazer, então não vou fazer, pronto, acabou. Amém? Quando ofereceres sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceitos, como já instruído nas ofertas pacíficas que nós vimos lá em Levíticos capítulo 7, amém? A seguir os mandamentos referentes ao relacionamento de um homem com o seu próximo, é o que nós vamos ver agora. Não rebuscarás a tua vinha, ou seja, provisão para o pobre e o forasteiro devia ser feita deixando que um pouco de colheita ficasse em seus campos para eles. Em Deuteronômio nós vamos ver também isso aí. Incluía-se nesse mandamento as azeitonas, como está escrito lá em Deuteronômio. Tinha que se deixar para os pobres lá um pouco. E a gente vai ver também, quer ver um caso que a gente vê, Boaz, né? Boaz manda deixar lá para que Ruth pudesse colher e coisa e tal. Não só ela, era um mandamento, tinha que deixar algumas coisas lá para os pobres, né? Exemplos que a gente viu aí no versículo 12 ao 9, aí, a gente vai ver esses exemplos todos aí. Se o homem se deitar com uma escrava, o fato da escrava, embora desposada, não ter sido resgatada e liberta, serviria de proteção para ela contra a sentença de morte pelo pecado mencionado. Seriam açoitados, mas não mortos. Então aqui, se ele se deitasse com ela, como ela não era casada e coisa e tal, poderia ser, dependendo da situação, ser açoitada, mas não seria mortos aí. O homem devia trazer uma oferta pela culpa ao tabernáculo para obter o perdão pelo seu pecado, por ter feito cometido tal pecado. Na terra no qual iam entrar, não deveriam comer dos frutos das árvores durante os 4 primeiros anos. Presta atenção aqui que essa passagem poucas pessoas conhecem. Eu estava até fazendo pergunta aqui, pessoal, se lembrava dessa passagem. Eu já não lembrava mais dessa passagem, confesso para vocês, fazia muito tempo que eu estudei essa passagem aqui. Né? Os 4 primeiros anos não podia comer do fruto da terra. Né? Os frutos dos 3 primeiros anos teriam de ser considerados imundos, né, ou proibidos, enquanto do 4º ano seria dedicado ao Senhor como oferta de ação de graça. É como se estivesse purificando a terra. Então, os 3 primeiros anos não podiam comer daquele fruto, e o 4º ano é o fruto que era como se estivesse entregando de oferta ao Senhor para aquela terra que Deus está te dando. Então, olha como é que era naquela época, hein? O camarada vivia do fruto da terra. Tem que esperar 4 anos para depois poder comer do fruto? Fala sério. Permitiam comer o fruto no 5º ano e, de acordo com a obediência do povo, as bênçãos do Senhor seriam sobre a futura produção de frutos. Então, aqui é a lei da obediência, né? Às vezes a gente quer discutir com o Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar, vai se cumprir. Ou a gente ouve a voz de Deus e faz aquilo que ele está mandando fazer, que ele dá direção, e vai ficar dando volta na montanha. O que você quer? Quer dar volta na montanha? Eu não quero dar volta na montanha. Então, sempre que eu comento o seguinte: se o Senhor falou, vamos fazer, ponto, e acabou, não vou discutir com o Senhor, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não cortareis o cabelo em redonho, né? Um antigo costume árabe, inclusive religioso, exigia que o cabelo e a barba fossem aparados dessa maneira.
A proibição do costume tornou-se necessária para que os judeus fossem distinguidos dos pagãos. Isso aí, costume judeu, pus aqui só para estudos para vocês entenderem. Não podiam ferir a própria carne, né? Era proibido qualquer desfiguração voluntária da pessoa, a não ser que fosse algo que um animal te feriu ou alguma coisa assim. Fora isso, o cara não podia chegar lá, ele próprio lá, e se ferir um golpe ou alguma coisa assim, se contaminar, né? Não contaminar a filha fazendo-a prostituir-se. Então não dá para você pegar a tua filha e mandar ela se prostituir lá, isso era proibido. Necromantes ou adivinhos, né? Que eram os adivinhos daquela época, né? Procurar médios ou feiticeiros indicaria falta de confiança na dedicação ao Senhor. Pô, se você tem o Senhor, que faz tudo, você vai consultar um médico, você não está acreditando naquilo que o Senhor está te falando. E hoje, comumente, a gente vê aí, as pessoas estão caminhando com Deus. Deus está falando, mas a pessoa não está entendendo, porque não para ouvir o que Deus está falando. Aí vai na cartomante, vai nos adivinhos da vida, paga isso, paga aquilo, está dando só dinheiro para Satanás, né? Porque nada daquilo vai acontecer, porque a única pessoa que sabe o futuro é o Senhor. Né? Satanás sabe o teu passado. E tudo que ele usa com você é com base no passado, não é o futuro. Que isso ele não sabe. Aliás, o dia de amanhã o Senhor nem criou, então como que Satanás vai saber? Fala sério, né? Mas tem gente que acredita nisso aí, né? Aí o cara pergunta pra você, olha, eu vejo aqui uma mulher, ela parece, é loira? Ele fala, é isso, é loira, eu acabei de ver aqui. Fala sério, né? A pessoa caindo assim, essas conversas aí só depois, só Jesus. Cansa. Respeito pela autoridade e sabedoria terrenas. É um pré-requisito do respeito pelo julgamento e mandamentos do Senhor. Então, respeito pela autoridade era uma sabedoria, né? Caso um estrangeiro viesse peregrinar por causa do tratamento divino dos judeus do Egito, também deveriam ser gentios e bondosos com os estrangeiros que viessem morar com eles, amando-os como se fosse um deles. Então, o estrangeiro chegou lá, preocupação do Senhor com o estrangeiro. O estrangeiro chegou lá, ele tem a mesma prática sua, o mesmo cuidado, o mesmo... Ele vai fazer, ele vai ter os mesmos benefícios, ele tratar ele com a mesma bondade. Por quê? Porque o Senhor tirou e libertou todo o povo lá da escravidão. Enquanto muitos alimentariam um espírito de vingança por terem sido estrangeiros escravizados, o Senhor, Deus de perdão, amor, manda o seu povo sofrido e injustiçado que trate bem e ampare os estrangeiros peregrinos. Fala sério, né? Pô, Deus tirou o camarada de lá, salvou, fez, aconteceu, e agora o cara quer agir com vingança porque o cara é estrangeiro? Você gostou? Aí você pergunta pro cara, você gostou quando você era escravo lá? Não gostou, e o que agora você quer fazer com os outros? Isso aqui é uma coisa que vai todos os dias de hoje aí, né? Mas enfim, vamos ler lá o versículo 35 a 37. Aqui, deixa eu só falar para vocês uma coisa aqui. Aqui, fala de alguns pecados, ó, não falas injustiça, não amaldiçoarás, tudo aquilo que a gente já viu aqui, a repetição de algumas leis. Mas só para você entender, ó, não furtarás, não usar de falsidade, não oprimirás o teu próximo, não amaldiçoarás, não farás injustiça no juízo, né? Não andarás como um mexeriqueiro, um fofoqueiro, misericórdia, né? Isso aqui ainda tem gente hoje que anda com fofoqueiro, né? Não aborrecerás o teu irmão, no teu íntimo, não te vingarás, guardarás os meus estatutos, e aí vai falando algumas situações, eu não vou ler todos aí. Vamos ler do 35 até o 37, que diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e intereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprireis, eu sou o Senhor. Então, não dá para ter dois pesos e duas medidas. Para tratar um irmão, eu vou avaliar a mesma situação com um irmão. Olha, se esse aqui está tranquilo, está leve, no outro está pesado. Não. Da mesma forma que você tratar um irmão, tem que tratar o outro. Mesmo peso, mesma medida, para os dois. Agora, logicamente, situações diferentes requer, né, atitudes diferentes, né? Novamente, na contramão do mundo, Deus adverte sobre a necessidade de ser justo em relação ao próximo, seja algo ao julgar uma causa, ou corrigir um filho, ou até mesmo vender um produto. Ele fala aqui nesse capítulo, até mesmo quando se fosse vender um produto, tinha que ser justo. Né? O que você está vendendo, você vai querer tirar vantagem, né? O preço justo, tudo era para ser feito com justiça. Amém? Bom, deixa eu ver o capítulo 20 aqui, se dá para a gente... o capítulo 20 é curtinho. Vamos rapidinho, 5 minutos, pessoal? Vamos lá.
Capítulo 20. A pena de diversos crimes. Vamos ler aqui, versículo 1 até o 4, que diz assim. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel e que der de seus filhos a Moloque, ela novamente será morto, e o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem e eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seu filho a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então, ainda, seja de um jeito ou de outro, aquele que se prostituiu ou entregou, né, no caso, né, se prostituiu vendo e não falou nada, deixou entregar ao Deus Moloque, seria eliminado para Deus. Afinal, você imagina, o senhor dá um filho para o camarada, o cara vai entregar um filho em holocausto para o Deus Moloque? Fala sério, né, meu? O senhor já tinha deixado claro o que seria usado de oferta. O cara vai entregar uma oferta de um filho, de sacrifício, misericórdia, né? Deus jamais permitiu ou pediu sacrifício humano em sua aliança com Israel. Deus puniria até reis que quebrarem esta proibição, como é o caso de Salomão e Manassés. A gente viu, né, e eu já ministrei aí algumas vezes, mas vamos recapitular aí como está lá, né? Salomão e Manassés que se prostraram diante de divindades malignas de Moloque, sendo que Manassés, rei de Judá, até sacrificou seus filhos a demônios, como está lá em 2 Crônicas e em 2 Reis, como eu falei para vocês. O que acontece? Salomão perdeu o reino dele, né? O Senhor falou que não ia tirar o reino dele, na realidade, enquanto que tinha prometido, né? Ele ficou 40 anos, não tirou da família dele, né? Então dividiu as tribos por conta disso. Mas o que acontece? Com a morte dele, o filho dele assumiu somente, né, 2 tribos, enquanto as outras 10 foi com o povo de Israel e se separou entre Israel e Judá. Um dos motivos está aqui, né? Porque começou a abrir concessões. Nós podemos abrir concessão para Satanás entrar na nossa casa, para trazer obras de divisão. Às vezes é melhor você se dispor, né, com uma pessoa, não se dispor não, você está cumprindo a palavra de Deus, que pode ser dentro da sua casa, pode ser aonde, contra Deus eu não vou. Aí, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, não importa, contra Deus eu não vou. Então você se entende você com Deus lá, querido. Eu não vou pecar porque você quer, desculpa. E aqui o que acontece? Eles se justificaram. Salomão, por exemplo, fez um monte de casamento, um monte de aliança lá, e por isso foi sendo contaminado aos poucos. E começou a permitir isso dentro do rei. E olha o que causou para ele aí, né? Após sua morte, o reino foi dividido. Enquanto as divindades, demônios, né, no caso, na verdade, aí, exigiam sacrifícios de vidas humanas, Deus, o nosso Deus da Bíblia, exigiu o quê? Justiça, santidade, amor, cuidado com os estrangeiros e necessitados. Se até o estrangeiro o senhor estava tendo amor e cuidado, fala sério, o outro vai exigir que você entregue um filho, misericórdia. Deus eliminaria também aquele que procurasse médiuns ou feiticeiros, uma vez que isso também era uma forma de adultério espiritual. E a gente vive ministrando sobre prostituição espiritual. Muito cuidado com a prostituição espiritual. A gente aí fica 4, 5 igrejas aí, não está em lugar nenhum, está na prostituição espiritual. Um dia tá ouvindo a palavra aqui, fazendo aqui, outro dia está do lado de lá, e assim vai. Cuidado com a prostituição espiritual. Depois fala, mas eu não sei o que minha vida não anda. É prostituição espiritual? Você não sabe se obedece cá, não sabe se obedece lá? Muito cuidado. A sentença a ser imposta por seus companheiros era a morte. O Senhor pede novamente aqui no capítulo 20 que se santifiquem e que guardem os estatutos. Novamente o Senhor clamando, falando ao povo, né, para que o povo guardasse os estatutos, se santificasse, né, é o mínimo, né, depois de tudo que o Senhor fez para esse povo. Nesse capítulo, agora a repetição de algumas leis relacionadas aos pecados sexuais, né, já que nós já falamos no capítulo 18, porém acrescenta algumas punições, né, algumas respectivas punições. Os pecados, ainda que feitos por confusão ou sangue, se cairia sobre ele. Ambos seriam eliminados da terra, e nesse capítulo fala claramente que eles seriam mortos. Diferentemente do que fala no capítulo 18, que fala que o camarada seria morto. Então, muito cuidado aí.
Santidade do povo é requerida por Deus incondicionalmente. Ele é o Senhor que quer que o seu povo de aliança seja santo, e a santidade será alcançada pela observância de sua lei. Então só vai alcançar se eu observar e guardar os estatutos, senão eu não vou alcançar nada, não vou viver nada, não vou fazer nada. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é guardar a lei. Então o que acontece? A gente sabe que você andar com pessoas que não são servos de Deus, que não guardam os estatutos, não é fácil, né? Eu sei porque às vezes a guerra que a gente enfrenta é dentro da nossa própria casa. Você pega uma casa onde só tem um que é servo de Deus, não é fácil. Mas o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que entender é que, primeiro, santidade não se negocia. Servir a Deus não negocio, né? Ah, não vou servir. Então, desculpa, meu. Segue sua vida e vou seguir a minha. Eu tenho que servir a Deus. Nós temos que entender que nós temos um Deus de aliança. E nós não podemos romper uma aliança com aquele que não rompe aliança conosco, né? Eu já contei o testemunho para vocês. Eu lembro que o meu tio era tido como louco na minha família, quando eu era garotinho, né? Por quê? Porque servia a Deus, e todo mundo chamava ele de maluco. Ele estava mais certo que todo mundo, mais são que todo mundo. E ele fez bem, morreu declarando que o amor dele pelo Senhor. E hoje eu farei a mesma coisa, eu vou morrer declarando o meu amor pelo Senhor. Posso fazer qualquer coisa, mas dentro daquilo que Deus manda. Se fora disso, ou fora. Nós temos um manual de sobrevivência aqui, nós temos um manual onde fala o que nós vamos fazer, fala sobre o que é pecado, então não dá para a gente falar que a gente não conhece, que a gente é leigo, está tudo escrito aqui. Então não dá para a gente falar que não sabe, né? Basta ler aqui. Hoje até o ímpio sabe os mandamentos, até o ímpio sabe o que é certo e o que é errado, e aí se o servo de Deus falar que não sabe o que é certo e o que é errado, então toma cuidado, porque olha as punições. Você acha que a punição hoje é diferente do que era naquela época? Às vezes tem gente que está colhendo aí e não sabe por quê. Está vivendo, está colhendo por quê? Porque hoje é assim, você plantou isso, você vai colher. Ora, isso é líquido e certo, né? Aliás, as escrituras já nos garantem isso, né? Então, muito cuidado aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Vamos até o capítulo 20 aí, pessoal. Depois nós voltamos aí, quando voltar. Não sei a data certinha, mas a gente vai ficar aí esse mês todo por conta das férias. Nós temos também atividade com as crianças e coisa e tal. Então, vai dar uma paradinha aí no programa Luz da Palavra. Nós voltamos em agosto, tá? Então, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco nesse período todo aí, desde abril, né? Nós vamos retomar, não vamos perder nada, aproveita para descansar, colocar tudo em ordem. Eu sei que tem muita gente também que sai de férias agora em julho, vai viajar, enfim, tem muita atividade aí. E a Hebron também terá muita atividade. Não vai ter a Luz da Palavra, mas nós vamos ter muita coisa, tem programa com as crianças, nós vamos estar viajando aí também, por onde nós passarmos, provavelmente vamos fazer um programa de lá, não só a Luz da programa da manhã com a Bispo, mas também eu prefiro crer. Vamos gravar muitos testemunhos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover extraordinário. Então, fica conosco nesse mês de julho também, né? Sei que você vai estar de férias, mas assiste aí, nem que seja um pouco, não consiga assistir ao vivo, assista depois, coloque os seus filhos para participar do projeto das crianças. A gente vai estar anunciando aí, no decorrer da semana, a Bispo vai estar anunciando as novidades. Então, tem muita coisa para a gente viver. Amém? Então, estou muito feliz. E quero orar com vocês aí, né, glória a Deus, e espero vocês domingo, né, em nome de Jesus, no culto de Santa Ceia, estarei com vocês também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Quem tiver dúvida, você colocou o WhatsApp da igreja, depois vocês me chamam aí, eu vou estar respondendo pelo WhatsApp, tá bom? Glória a Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, visita poderosamente a cada um que recebeu essa palavra, aqueles que vão ouvir na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa se multiplicar no interior de cada um, Pai, em nome de Jesus, e aonde chegar, Pai, essa palavra, Senhor, onde chegar esse programa, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, envio o teu povo uma noite extraordinária, um final de semana extraordinário, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Um beijo grande, amo vocês, vou ficar com muita saudade. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um beijo, pessoal, um beijo grande. E não se esqueça, pessoal da rádio, nós vamos entrar por volta de 8h30, 9 horas, provavelmente nesse horário aí, mas fica ligadinho, deixa lá, vai ouvindo louvor, a gente vai entrar ao vivo aí, né, passando louvor e louvorzão que nós vamos ter. Amém? Um beijo grande e tchau, tchau.